Programa Retro Brasil, os bons tempos voltaram aqui pela Rede Brasil de televisão. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueçam de dar uma passadinha na nossa página aqui no rbtv.com.br/retrobrasil. Se você perdeu algum programa, como sempre, vocês vão acessar Yamamoto Filmes pelo YouTube. Também vai aparecer aqui para vocês. E a novidade, como sempre, o shopping redebrasil.com.br, onde você vai acessar a nossa loja do Retro Brasil. Tudo bem, pessoal? O tema de hoje vai ser Planeta dos Macacos. Faz tempo que eu queria falar sobre esse tema. E para isso eu trouxe meu amigo aqui, como sempre, Alex Rangel. Beleza, mano. Tudo bem, Alex? Boa, como é que você tá, cara? Tudo ótimo. Faz tempo que você não vinha aqui no programa? Cara, eu gosto de vir aqui porque, como a gente tava falando nos bastidores, quando eu falo de alguma coisa aqui, eu volto nas minhas coleções e aí eu assisto tudo de novo. Então é bom. É bom, né? É bom, é bom. E você trouxe curiosidades hoje, Alex, dos Planetas dos Macacos? Muitas curiosidades, porque muita gente não conhece. O pessoal tá conhecendo agora a trilogia dos filmes que estão saindo, né? Saiu agora no cinema A Guerra, mas tem muita coisa por trás disso. Tem livros, tem revistas, tem seriados, tem desenhos, tem live action. Tem tudo isso baseado numa obra maravilhosa de um francês maravilhoso, o Francis Boulle. E como que começou, assim, pro pessoal de casa, né? Pra quem é fã da série, né? Que também tem uns que não sabem muita coisa. É verdade que começou com uma novela, com um livro? Como é que foi, Alex? Exatamente. Foi uma novela escrita em 1963. O Francis Boulle escreveu. E o curioso dessa novela foi que ela foi escrita com uma introdução onde um casal encontra uma garrafa que consta o diário de bordo do primeiro filme. E outra curiosidade interessante é que, para a adaptação do filme de 68, eles fizeram o seguinte, eles fizeram uma mudança no final. Que o nosso protagonista, que é o Charleston Heston, né? Pra quem conhece, sabe muito bem que o cara manda muito bem. Ele acaba se afeiçoando por uma nativa que é humana e no livro, na novela, ele acaba engravidando ela. E a curiosidade é o seguinte, eles encontram uma espaçonave e voltam um pouco atrás, na verdade não tanto atrás, mas descobrem que também a Terra tá possuída, tá populosa com macacos. Já no filme, existe aquela controvérsia, né? No final do filme, no primeiro filme, em 68. Em 68, ele fica doido. Tipo, ele vê que. Ele percebe, ele vê a Estátua da Liberdade lá e ele percebe que eles estão na Terra. Ah, que é o final que nós vamos ver daqui a pouco. Tem um trechinho do final aí. Nossa, é magnífico. Aí, a abertura pro 2, como no livro, na novela, é contado que eles voltam com a espaçonave, que foi refeito no remake de 2001 com Mark Wahlberg, certo? Certo. Que é o mais maravilhoso. Isso é uma bichona! No filme 2 eles contam diferente. Eles contam o seguinte, que uma outra espaçonave vem pro planeta dos macacos e ele vem em busca da tripulação anterior. E aí casa a história. Eu sou suspeito em falar de Planeta dos Macacos desde o livro, desde a novela, porque o conteúdo do Planeta dos Macacos ele é muito educacional e cultural. Porque ele trata de uma filosofia desutopista, que é um mundo ruim, cheio de autoridade, cheio de coisas ruins, opressão. E aí ele mostra o confronto do ser humano com o macaco de uma forma muito interessante, porque ele ressalta o animal e o primeiro filme ele ressalta o seguinte, o homem sendo escravo do macaco e no segundo, o macaco sendo escravo do homem. E as duas realidades são maravilhosas, porque pra mim, o melhor filme, até você tá com as capas aí. Estou aqui, ó, com as capas. Maravilhosas. Já o Alex... Você quer mostrar já, Alex? Não mostra você, porque esse é o primeiro filme. Esse é o primeiro. Maravilhoso. O segundo, De Volta ao Planeta dos Macacos, que é o que eu falo da espaçonave que volta. E o terceiro, que eu acho magnífico, é o próximo. Esse aqui. Que é muito sentimental, é muito sensitivo. Pra quem assistir, você vai ficar com pena do casal de macacos, porque é uma realidade muito, muito interessante. Esse aqui. Quarto, que é a Conquista, que é o filho deles, que no filme primeiro da origem agora, é o César. Esse é o menino que conquista o Planeta dos Macacos. E a Batalha, que são filmes magníficos. Pra quem não conhece só essa trilogia, o ideal é pesquisar o antigo, pesquisar o live action,
a série que teve, né, de 74. Em 75 o desenho, que foi o ápice. Eu não suporto ficar no campo. Na cidade, pelo menos, podemos ir ao cinema. Você viu o novo filme O Poderoso Macaco? Eu não vi, mas eu sei que é muito bom. O Planeta dos Macacos, o filme, esse livro, essa novela, estourou de tal forma, ganhou o ápice total com a guerra. Eita. Só foi falar de guerra. O que você quer, macaco? A gente falou de guerra, mas... Não, tira esse negócio Eu da minha acho que cara ele aí. veio naquela espaçonave lá do espaçonave? terceiro, né? Do terceiro. O macaco aqui, ele tá um pouco revoltado. Depois você volta, macaco, você tira um selfie aqui com a gente. Tira um selfie aqui com o pessoal aqui de casa. Tá bom? Sempre acontece essas invasões. Tomou até um susto agora, de verdade. Eu vi aqui, eu falei, pô, a invasão do Planeta dos Macacos exatamente no Retro Brasil. E voltando, ainda na sequência que você falou de 68, vamos pular para 70. 70 foi o primeiro filme. Foi o primeiro... O segundo, na verdade. O segundo, aí foi até 73, é isso ou não? Isso, foi até 73. Porque essa era de 5 filmes que nunca tinha havido na produção de cinema, essa coleção de 5 filmes, foi devido ao primeiro. Exatamente por causa da novela. A novela fez aquele sucesso, fez aquele rebu por causa da função objetiva cultural dele, que mexeu com o ego das pessoas, que mostrou uma realidade totalmente diferente, que levantou várias questões de autoritarismo e cuidado do ser humano com os animais. Levanta muito esse negócio de animais, cuidar de animais e tal. E aí, como estourou, ficou polêmico, aí os caras aproveitaram. Fizeram o livro, fizeram o desenho, fizeram o boneco, fizeram live action e tudo. Aí, depois de 73 pra cá que a Fox pegou, foi isso a franquia? A 20th Century Fox pegou, na verdade, entre 74 para 75, porque aí houve a fusão dos quadrinhos e do desenho e do live action. Aí deu uma parada todo esse tempo, até Aí 2001. deu uma parada porque eles já queriam fazer um remake antes. Que eles queriam fazer, né? Porque a negociação estava durante esses anos. Eles queriam fazer o remake. Só que o que aconteceu? Eles deram uma parada porque não tinham... os roteiros não estavam agradando. Tanto que se você pegar o filme de 2001, ele tem um pouco da novela e um pouco do primeiro filme. Porque no filme 1, ele volta com a espaçonave. Mas no filme 1, o Ulisses voltaria com a nativa que ele se afeiçoou. Então acontece totalmente diferente. Então eles fizeram uma fusão. Aí agradou. Agradou sim, o roteiro agradou, foi muito legal. Só que não foi recorde de bilheteria e não chamou a atenção de ninguém. Foi feito pelo Tim Burton, que é um excelente diretor, é um excelente produtor. E onde que o Michael Wilson entra aí? Então, ele entra, na verdade, na readaptação. Na readaptação. Porque qual é o objetivo? Vamos fazer uma readaptação, não ficou legal. Alex, enquanto você vai explicando aqui, vamos ver algumas fotos claro. dos bastidores. Olha lá. Nossa, cara. E detalhe, inspirou tanta gente essa maquiagem que até o Jota Quest fez um clipe. Verdade. Né? De volta ao Planeta dos Macacos, né? Olha que legal. Ele tomando um solzinho ali, né? Tomando um refrigerante. E pra gente que gosta bastante de edição e produção, pra quem não sabe, as dublagens eram magníficas, porque elas começavam assim, Planeta dos Macacos, e quando aparecia o nome do artista, estrelando, falava o nome do artista, do coadjuvante, ele falava pelo menos o nome de 3 ou 4 atores principais da série. Era muito lindo. Verdade. Era uma valorização total, né? Legal essa franquia aqui. Também teve o Rudy Sealing. Não, é Rudy Sealing. Sim. Né? Sim, sim. Que aí ele também, ele pegou depois. Porque todos esses, o que aconteceu? Como ficou na mão de uma só produção, o pessoal ficou pensando assim, bom, se uma só produção ficou meio complicada, acontece isso no meio profissional. Você começa a juntar mais cabeças para pensar melhor. Começam a rever histórias, reler livros, reler a novela, ver a série e falar, bom, vamos fazer isso, que isso pega, que isso tá legal. Então, como o ênfase de toda a história do Francis era os macacos,
mostrando a hostilidade do ser humano com o animal e mudando a história. É tipo aquela frase assim, fazer com você, beleza. E se fizesse comigo? Né? É muito fácil. Quem bate não lembra, só quem apanha. Então, é mais ou menos isso a história dos Planeta dos Macacos. Eles fizeram mais ou menos nessa base. Então, quem era o ênfase da história? Quem era o ícone da história? O César. Porque o César, na verdade, é o filho daquele pessoal que ficou. Daquele pessoal que pegou a espaçonave, saiu de lá, porque é o seguinte. No segundo, existe uma guerra. E essa guerra destrói o planeta Terra. E a destruição do planeta Terra faz com que esses dois macacos, que é a Zira e o Cornelius, que eu amo esses dois cientistas, muito maravilhosos, eles pegam essa espaçonave e acabam aterrissando na Terra. E morreu. E o engraçado é que, se você assistiu o terceiro, aquilo que eu te falei é o mais emocionante pra mim. Porque eles são aclamados como raros macacos, todo mundo elogia, todo mundo gosta deles, só que aí tem o ponto X da questão. Tá, mas eles vieram pra cá por quê? Eles vieram do futuro? O que acontece no futuro? Os macacos tomam conta do mundo? Opa, então eles não podem ficar vivos. Ou então eles têm que ser castrados. Só que ela já vem pra cá grávida. E ela, por medo de matarem o filho dela, o que ela faz? Ela é levada junto com o Cornelius pro circo e lá tinha uma chimpanzé com um filho. E ela fala que quer conversar com a chimpanzé. Olha a jogada. Legal. E nessa conversa, ela troca o filhote. Então o filhote que fala fica e ela leva o filhote da chimpanzé. Então eles... Não vou falar o final porque, mesmo sendo um clássico, vale a pena assistir. Legal. Vale a pena. Olha, esse programa eu gosto por causa disso, viu, Alex? Porque você de casa, você fica sabendo, você aprende, né? E eu também aprendo muito com esse programa. Eu não sabia essas curiosidades que você está me dizendo. Eu reaprendo de novo, né? A gente reaprende, né? Porque você acaba... Sabe. Porque o que acontece? Eu tô falando pra você coisas que eu assisti há muito tempo atrás que eu tenho na minha gaveta, tenho guardado lá. Sim. Como eu falei pra você, eu acabo conversando com você, depois eu assisto. Aí eu começo a assistir, eu começo a relembrar coisas que eu não disse aqui que eu queria ter dito. Então é muito maravilhoso isso. Nossa. Vale a pena programas assim que trazem pra gente a nostalgia dos anos 60, dos anos 80, dos anos 70, porque mexem bastante com a gente e trazem emoção. Sensacional. Voltando um pouco, Alex, aqui pro 1968. 1968. Vamos rever um trechinho do final de 1968. Nossa, que clássico. Malditos sejam todos vocês! Existe uma riqueza de detalhes num filme atrás do outro. São filmes bem compostos, são filmes bem dedicados. Para quem trabalha com câmera, eu acho legal assistir. Para quem trabalhar com edição, eu acho legal assistir. Para quem trabalha com roteiro também. Porque, pra época, tá muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Alex, só pra gente encerrar, antes da gente encerrar rapidinho, falta poucos minutos. Sim. Tem os bastidores da maquiagem que eu acho interessante também. Nossa. Aí do filme. Vamos dar uma olhadinha? Nossa, é fantástico. A maquiagem, né? Fantástica. Meu, o que é isso? De novo esse macaco aqui, ô, produção. Não, agora veio assim uma não dá, macaca. né? Uma macaca. Sai, macaco. E agora quem poderá nos defender? Quem poderá nos defender agora? Chapolin nos Planetas do Macaco. É retrô. É pra gente encerrar. Obrigado, Chapolin. Valeu, Chapolin. Pra você de casa, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado, Alex Rangel. Eu que agradeço. Tá bom? Semana que vem tem mais Retro Brasil pra vocês. Um abraço.